Olá, você vai ver nessa edição. TCE de Mato Grosso realiza capacitação sobre aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados no serviço público. Veja como foram as fases de elaboração do primeiro Código de Processo de Controle Externo do país. Semana da Ética. Escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé ministra palestra na Corte de Contas. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em 2023, o Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou uma série de capacitações voltadas ao setor público. Entre os assuntos tratados esteve a Lei Geral de Proteção de Dados. O órgão de controle buscou auxiliar na compreensão dos impactos dessa lei no contexto da administração pública. O TCE de Mato Grosso, por meio da Escola Superior de Contas, realizou mais uma capacitação sobre os conceitos da aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Durante 2 dias, o curso ministrado pela advogada e doutora em Direito, Tami Covatti Piaia, envolveu uma metodologia voltada a exemplos práticos e acontecimentos históricos e atuais, entrelaçados ao sistema de privacidade e ênfase na legislação brasileira. Para nós entendermos hoje o que é privacidade, o que é proteção de dados pessoais, é interessante que se volte um pouco no tempo para que a gente consiga entender como é que tudo isso foi evoluindo, como é que todas essas tecnologias foram sendo desenvolvidas, como é que nós tratamos privacidade e proteção de dados pessoais ao longo dos tempos. A legislação é de 2018, mas ela entrou totalmente em vigor no segundo semestre de 2021 e é de extrema importância que tanto o setor público quanto o privado compreendam que a realidade de proteção de dados é uma realidade que veio para ficar. Então, como é que nós vamos tratar da maneira correta dados pessoais, seja no público, seja no privado? Além da oportunidade presencial, a capacitação também foi transmitida de forma online pelo canal do TCE de Mato Grosso no YouTube, somando mais de 800 pessoas inscritas nas 2 modalidades. A nova missão institucional do TCE de Mato Grosso, com foco na orientação e capacitação, foi destacada pelo Procurador-Geral de Contas, Alisson Carvalho de Alencar, que representou na ocasião o conselheiro-presidente José Carlos Novelli, e o supervisor da Escola Superior de Contas, conselheiro Valdir Júlio Teis. A intenção maior é que, capacitando os servidores do tribunal e os nossos jurisdicionados, a gente possa entregar serviços de melhor qualidade para a sociedade. Esse é o nosso dever, essa é a nossa missão. Essa capacitação é resultado de uma parceria do TCE de Mato Grosso com a Escola de Direito Alfa e Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, FADISP. E o propósito realmente é aproximar o jurisdicionado ao Tribunal de Contas, à Corte de Contas, e acho fundamental a participação da academia. A lei se destina tanto ao servidor, como ao usuário externo. Então, quando o servidor vem aqui para o curso, participa, toma conhecimento desses pontos que são de extrema importância, ele também garante a proteção do seu dado pessoal. Então, não só enriquece a administração pública, como também garante a proteção do próprio dado pessoal. O nosso objetivo é aprender, e levar para o nosso município as boas práticas dentro da proteção de dados e assim conseguirmos cumprir o que diz a legislação referente à proteção dos dados pessoais para os nossos cidadãos, os nossos servidores, e ter a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados dentro do nosso município. Nós que trabalhamos na folha de pagamento do Poder Executivo estadual, nós precisamos ter esse conhecimento para saber melhorar o nosso conhecimento a respeito de como nós podemos trabalhar com os dados de todos os servidores que estão no sistema com o qual nós trabalhamos. É de grande valia para a gente, principalmente para o dia a dia, não nós como dos servidores públicos, mas também de todos os munícipes que venham a precisar dos serviços da Prefeitura. O primeiro Código de Processo de Controle Externo do país foi lançado oficialmente em 2023. Instituído pelo TCE de Mato Grosso, a elaboração do documento passou por etapas muito bem planejadas pela Corte de Contas. Reveja como foi a abertura dos trabalhos.
O Tribunal de Contas de Mato Grosso, sob gestão do conselheiro José Carlos Novelli, iniciou com os servidores do órgão as reuniões de trabalho para a execução do projeto de adequação normativa e internalização do Código de Processo de Controle Externo. A abertura dessas reuniões foi realizada pelo consultor jurídico-geral do TCE, que destacou a importância desse código. E vale lembrar que o Tribunal de Contas de Mato Grosso foi o responsável por instituir no Brasil o Código de Processo de Controle Externo, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governo do Estado. Esse trabalho que se inicia hoje representa a responsabilidade dos conselheiros e da atual gestão na implementação do código, porque o código traz várias novidades em que nós precisamos adequar não só o trabalho interno de cada gabinete das auditorias, mas também o trabalho administrativo, né, ao ponto de refletir, inclusive, no nosso setor de informática, que terá que fazer algumas adequações para a concretização do Código de Processo de Controle Externo. O cronograma de atividades foi dividido em 3 fases e os 11 temas foram distribuídos em equipes. Essa metodologia ela envolve todas as unidades e mais de 50 servidores do tribunal. Então, os trabalhos serão divididos em fases e etapas para serem executadas paralelamente. O código foi publicado em fevereiro e entra em vigor no mês de agosto. O consultor jurídico-geral destacou que ele foi idealizado em vários capítulos, com um diálogo institucional interno. Código que traz não só previsão sobre competência, sobre sobre provas, sobre prescrição e decadência, traz sobre forma, lugar de realização dos atos processuais, mas ele traz também uma necessidade de diálogo interno das instituições do Tribunal de Contas. Mudando de assunto, o Tribunal de Contas realizou outras iniciativas com o intuito de promover o debate e a reflexão dos servidores e colaboradores. Na Semana da Ética, a palestra do filósofo Luiz Felipe Pondé difundiu valores éticos e morais no ambiente interno da instituição. A Semana de Ética do Tribunal de Contas de Mato Grosso contou com um palestrante de renome nacional e até internacional, o filósofo Luiz Felipe Pondé. E discutir ética em um momento em que ela parece inexistir é fundamental. A crise ética no Brasil e no mundo se combate falando de ética, promovendo o entendimento e incentivando o uso dela como princípio normativo de conduta humana. E trazer essa discussão para o âmbito do Tribunal de Contas é de fundamental relevância. Ética é respeitar valores, é respeitar princípios, é respeitar teses, é respeitar entendimentos e, acima de tudo, saber que nós temos um espaço que ele é limitado. A partir do momento que nós invadimos o espaço do outro, nós já estaremos ferindo a ética. Mas, afinal, como o filósofo, ensaísta e professor acadêmico Pondé vê a sociedade brasileira atual e a ética que a rege diante dos desafios das fake news, pós-verdades e desinformações que, por si só, minam as relações interpessoais, comerciais e institucionais nos dias da sociedade digital, virtual. E a discussão da ética, tal como a gente conhece, nasceu em Atenas, no meio da democracia, que era caracterizada por todo tipo de mentira, corrupção, fraude, né? E quando você introduz essa variável em que o espaço público fica maior por causa das redes sociais, então todo mundo fala o que quer, a tendência é piorar, não é melhorar. O resultado, piorar, eu quero dizer a dificuldade ética. O resultado é que, provavelmente, a gente olha para um horizonte em que deverá ocorrer cada vez mais judicialização, mais processo, mais contencioso. Isso vai reduzir a liberdade de expressão, porque as pessoas vão ter medo, vão ter processos, e as plataformas também vão ter medo de serem obrigadas a pagar multas milionárias. Mas afinal, o que é ética? Como defini-la? A maioria das pessoas diz saber o que é, mas se perguntadas, poucas saberão explicar. E podemos dizer que a maioria daquelas que terão uma resposta na ponta da língua devem ter assistido a uma palestra de Pondé como esta, realizada aqui no Tribunal de Contas do Estado durante a Semana da Ética. O filósofo apresentou
definições clássicas e acadêmicas do conceito, deixando mais claro para a plateia o que é ética e como praticá-la no dia a dia. Servidor de carreira do TCE, Nelson Kawahara vê a necessidade de falar de ética nas relações humanas, citando inclusive as Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Pantanal 2023, quando as disputas podem esbarrar nos princípios éticos, justamente pela característica mais marcante dessa prática, a competitividade esportiva. E a gente vê que no esporte, tá, ética, tá, é fácil falar, tá, mas vamos supor, quando você está lá na competição, tudo, tá, aí você perde a noção de ética. Então vamos supor, essa palestra acho que foi muito importante, é bom para todos os funcionários do Tribunal de Contas, então acho que o presidente está de parabéns por trazer uma pessoa de renome, né, internacional para vir fazer essa palestra aqui para nós. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!